Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um osciloscópio portátil, mais um osciloscópio portátil, só que esse daqui é bem bacaninha, tá? 2 em 1, junto com o multímetro da B-Side. Parece um modelo bem bacana e a gente vai fazer uma análise dele agora nas duas funções, a função de osciloscópio e a função de multímetro, ok? Ele veio nessa caixa aqui, bem tradicional. Temos uma bolsa. E na bolsa, ok, temos aqui uma ponta de prova, é um osciloscópio de um canal, tá? Para 10 MHz, então é uma ponta 10x, 1x. Ele é um instrumento de baixo custo para ter o osciloscópio incorporado e tem um gráfico muito bacana. O modelo dele é o ZT702S da B-Side, ZT702S. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de checar. Ele é todo emborrachado. Segundo o fabricante, ele é muito resistente a quedas. A carcaça dele é reforçada de modo que evite quebras aí no caso de quedas, ok? Como multímetro, ele é bastante interessante. Ele é um 10.000 contagens True RMS, tá? Então, aparentemente um multímetro bem bacana. Bom, acompanha um par de pontas de prova também, um cabo USB para carregamento, já que ele tem uma bateria interna, e um termopar tipo K para medida de temperatura, ok? O manual com ilustrações coloridas. Eu quero ver esse gráfico aqui, que parece bem legal, essa reprodução analógica no display da parte do multímetro. Isso me chamou bastante a atenção. Vamos lá, 10.000 contagens, já comentei. O material dele é ABS. A taxa de atualização 3 vezes por segundo, a atualização do display, né? Ele pesa 345 gramas e leva uma bateria 18650 interna. Tá? Bom, ele trabalha na função de tensão DC até 1000 volts, tensão AC até 750 volts, com escalas específicas aqui para milivolts, tanto AC quanto DC. A resposta em frequência dele é até 1 kHz, 40 Hz a 1 kHz. Corrente AC até 10 amperes, corrente DC até 10 amperes também. Resistência até 100 megaohms, capacitância até 100.000 microfarads. Temperatura entre menos 20 e 1000 graus Celsius. Muito bem. Quanto ao osciloscópio, a banda é de 10 MHz, o que não é uma banda extremamente alta, mas é uma banda bastante interessante para a maior parte das aplicações de reparo, tá, pessoal? Então, vamos ver a qualidade dele, se realmente ele tem uma boa resposta, porque 10 MHz é um osciloscópio que para campo é bastante interessante, tá? A entrada dele é aqui em cima, um conector tradicional BNC. Ele tem um canal, como eu comentei, impedância de entrada 1 megaohm, atenuação de 1x ou 10x, máxima tensão de entrada em 1x 150 volts. Você pode usar o atenuador da ponta para ir acima disso. O horizontal dele até 100 nanosegundos e a sensibilidade 20 milivolts. Muito bem. O vertical tem a banda de 10 MHz, o rise time de menor que 10 nanosegundos. Medidas de período, frequência, valor pico a pico, valor máximo, valor efetivo. Trigger automático, normal ou single. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, continua com as suas grandes ofertas, seus grandes serviços, e além disso, ela está promovendo o 6º concurso de projetos e desenho, tanto eletrônico quanto mecânico. Vale a pena participar. Você entra aqui na parte de eletrônica ou na parte de mecânica. Os prêmios vão, por exemplo, aqui o primeiro prêmio na faixa de $1.500, segundo prêmio $1.000, prêmio de desenhos mais populares $100 mais cupons e prêmio de participação Raspberry Pi Pico, uma boa oportunidade aqui no site da PCBWay. Eu vou deixar o link aqui embaixo, voltando para o nosso vídeo. E basicamente essas são as especificações. Agora vamos dar uma ligada. Deixa eu ver se ele por acaso já veio carregado, acho que sim. Aqui atrás tem um pezinho para ele ficar em pé. Liga aqui, segura por 2 segundos a tecla, ele já liga no modo osciloscópio. Tá aí. O display é multicolorido, então tem várias coisas aqui, o que facilita a operação. A operação é feita nessas 4 teclas aqui.
teclas de função. Vamos aproximar um pouquinho. Ok? Olha que bacana. Você vai usar as teclas de função e as setas. Então aqui você vai alterar, por exemplo, a base de tempo ou a tensão, ou seja, a amplitude, né, o vertical do osciloscópio. Pois nesse caso eu pressiono aqui e ali em cima está marcando 5 volts. Eu com a setinha eu altero essa escala, né? No caso aí 5 volts por divisão, 10 volts por divisão máximo, e com a seta para baixo 2,5, 2, 1, 500 milivolts, 200, 100, 50, 40, 20 milivolts só. Menor escala. E vou subindo aqui a escala do vertical. Agora, se eu quiser mudar para a base de tempo, basta pressionar aqui a setinha e altero aqui, ó, 500 microsegundos, 1 milissegundo, 2 milissegundos, 5, 10, 20, até 1 segundo, 2,5, até 20 segundos, tá? Máximo, e o mínimo dele vai a 100 nanosegundos, a escala do horizontal menor, ok? Então é sempre aqui, ó, estou ajustando aqui a base de tempo e aqui a amplitude, ok? Bem simples. Se eu pressionar aqui F2, Move, as setas passam a ser a colocação, o posicionamento do traço. Onde eu posiciono o traço aqui para cima ou para baixo, para nivelar o traço na posição desejada. Move. Em F3 eu tenho o trigger e aqui o acoplamento, DC ou AC. Vou deixar em DC. Eu já expliquei num vídeo a diferença entre acoplamento DC e AC, ok, pessoal? Não vamos confundir, o osciloscópio sempre trabalha em DC, acoplamento DC, para ver todos os tipos de sinais. A gente só bota em acoplamento AC quando a gente quer remover a parte DC que está no sinal, ok? Então assim, utilizamos dessa forma. Aqui tem alto e range, né, dependendo. Aqui hold para travar a tela, congelar a tela, e save para gravar a tela internamente. E aqui o mode, onde eu troco para multímetro. A função multímetro é bem bacana porque tem esse gráfico aqui analógico. Na função multímetro, as teclas F1 a F4 vão mudar de função. E aqui eu tenho tensão, aqui True RMS, né, tensão AC, aqui tensão DC. Aqui eu já mudo para resistência, aqui continuidade, teste de diodo, capacitância e voltamos à resistência. É legal que ele mostra aqui um símbolozinho, ó, resistência, continuidade, diodo e capacitância. Em F3 é a corrente. Ele dá um alerta aqui para você tomar cuidado de colocar o cabo certo, na posição certa. Corrente DC, corrente AC True RMS. Ou escala específica de miliamperes, onde ele pede para você usar o borne do miliamperes. Miliamperes DC, miliamperes AC. É muito simples de trabalhar, só nessas 4 teclas aqui você mudar praticamente todas as funções do multímetro. Ali em cima ele dá um nível de bateria, ok? Para a gente acompanhar. Vamos começar aqui com o multímetro, que é mais fácil de trabalhar, ok? Vamos lá, pessoal, eu já conectei as pontas de prova dele, tem umas pontas bem fininhas, tipo agulha, ok? Parecem boas pontas. Vamos dar uma checada aqui, eu vou colocar em tensão DC e botar aqui no standard de tensão de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui, primeiro começar com 2,5, 2499, 2499, ok, vamos para 5 volts, 4.999, 7,5 volts, 7.497, 98 e 10 volts, 9.998. Olha que bacana aqui o display em cima mostrando a variação. Está na escala de 10 volts, né? Eu vou baixar aqui para 2,5. Olha o ponteirinho lá em cima, ele é bem rápido. Olha, 5 volts, 7,5, o ponteirinho subiu, ó. Bem bacana essa função
do gráfico e zerou aqui. Bem preciso, viu? Vamos testar agora a resistência. A resistência de 7.497 kΩ. Tá, já está em resistência, 7.497, vamos colocar aqui. Ok, 7.49089, 7.489, muito próximo aqui, muito próximo ao valor. Muito bom. Vamos aproveitar e trocar aqui para continuidade. Olha, é bem sensível, vou encostar de levinho. Para vocês verem que, ó, sem fazer força. É rápido e sensível. As pontas têm um ótimo contato. Essas pontas poderiam passar por aquele teste que eu fiz de qualidade da ponta, né? Medir com um miliomímetro, porque elas devem ser boas, hein? Muito rápido. Ótimo, função de continuidade muito boa. Ok, vamos medir tensão AC e comparar com um outro voltímetro. Bom, vamos lá, vou ligar aqui meu variac, vamos botar uma tensão AC. 5.5 volts nos dois, né? Diferença pequena de um para o outro. Vamos aumentando aqui a tensão. Vamos botar 127 volts. Ok. 127.4. 127.4.3. Repara que ele mudou aqui para vermelho, né? Porque eu passei de uma determinada tensão para indicar aqui a tensão elevada. Vamos diminuir para ver. Ó. Acima de 100 volts ele fica vermelho. Ó. Ele troca de branco para vermelho. Interessante. Vamos para o fundo de escala, que é em torno de 150. 152 volts aqui, 152 volts lá. Bem cravadinho também. Muito bem ajustado o voltímetro em AC. Bom, pessoal, vamos para a função mais nobre dele aqui, que seria do osciloscópio, né? Vou colocar a ponta dele original, e vamos fazer uma calibração dessa ponta. Então vamos colocar aqui no BNC. Ok. A calibração da ponta pode ser feita aqui, ó, nessa lateral, onde tem um sinal de 1 kHz, 3 volts. E aqui, por sinal, também tem o conector USB para fazer a carga. Ok? Então a carga da bateria, né? Então a gente vai ligar aqui a ponta de prova no conectorzinho que tem aqui, nos contatos que tem aqui. Já está lá, a gente coloca a ponta em vezes 10, já está. E vamos botar aqui, ó, mode na função osciloscópio. E vou dar um alto aqui também. Ok, tá lá a minha onda quadrada. Eu vou agora pegar a chavinha que veio com ele e deixar essa onda sem esses spikes aqui, o mais quadrado possível, né? O mais paralelo possível, melhor dizendo, né? Então, a gente vem aqui no trimmer da ponta, que é logo aqui em cima, e ajusta para que ele fique bem paralelo. Aqui, ó. Pronto. Esse é o melhor ponto de ajuste aí para o sinal. Isso não precisa ser feito o tempo todo, né? Você vai fazer uma vez e depois, de tempos em tempos, dar uma conferida na calibração. Tá? Principalmente se você estiver desconfiando da qualidade da medida. Então agora nós já temos a ponta calibrada. Vamos aqui ligar o meu gerador de sinais e dar um alto. Ele não está medindo correto. Isso, agora sim, 4 volts, pico a pico, frequência 1 kHz, V máximo 2,04 volts. Perfeito. Agora eu vou aumentar essa frequência, vamos para 1 MHz direto. Aqui, 1 MHz. Ok, dá um alto. 1 MHz. Encheu a tela no alto, né? Se eu quiser, eu posso vir aqui e diminuir um pouco essa amplitude. Aí. E até mexer um pouco também na frequência aqui, ó, para ver mais amplo, ó. Sim, mais detalhe. É mais bonita,
pequena oscilação ali, mas bem curtinha. E aí está dando a frequência aqui 1000K, que é 1 MHz, né? E amplitude e tensão máxima. Ok. Agora eu vou alterar aqui para 5 MHz. Vamos direto para 5 MHz. Lembrando que o fundo de escala dele é 10, né? Tá lá, houve uma queda de amplitude. Mas aqui, deixa eu botar aqui em 10x nesse caso. Aqui a gente tem que botar em 10x. Lembre-se que em frequências mais altas a gente usa sempre a escala de 10x para compensar a impedância. Isso. E aí, tá lá. Agora eu vou dar uma diminuída aqui para a gente enxergar melhor. Tá lá 5 MHz, 5 MB na frequência. Posso ampliar aqui ainda. Consigo ter uma boa visão e uma forma de onda bem estável aí em 5 MHz, ok, pessoal? Como eu mudei a ponta de prova para 10x, a gente vem aqui em menu, que é essa tecla aqui do centro, pressiona menu, e aqui eu tenho algumas opções, um acoplamento, o tipo de trigger, para você trabalhar com trigger, e aqui o tipo de ponta de prova, tá em 1x eu vou botar 10x, que aí ele vai acertar aqui a tensão dele, 3,69 volts. Tá? Senão ele estaria 0,3, alguma coisa que estaria dividindo, aqui para dar o número correto aqui da tensão. Agora eu vou aumentar para 8 MHz. Aqui. 8 MHz. Já está medindo aqui 8 MHz. Um pouco mais de instabilidade aqui na forma de onda, principalmente em amplitudes maiores. Mas consigo ainda ver bem a senoide. Aqui eu já não consigo expandir mais, que eu já estou no limite aqui de 100 nanosegundos na base de tempo. E vamos para o fundo de escala, que é 10 MHz. Aí 10 MHz ficou bem, oscilando bem na senoide. Ele manteve com a queda bem limitada aqui a tensão. Tá? Pode ser que... Deixa eu dar um alto aqui. Ver se melhora um pouquinho. O alto dele também não é muito rápido, né? Não, tá bem ruidoso aqui. Pode ser a ponta de prova, talvez uma ponta de prova de melhor qualidade melhora esse sinal. De qualquer forma, até 8 MHz, vamos botar aqui para 8, ele é relativamente bem estável, tá? E até 5 MHz, ele é bem firme. Portanto, é prudente usar aí no máximo até uns 8 MHz, o que dá para fazer já bastante coisa, né? Agora vamos baixar isso aqui de novo para uma frequência mais baixa e vamos botar uma onda quadrada. Vou botar aqui, ó. Primeiro uma senoide. O auto setting dele está levando uns 10 segundos para ajustar, né? Tem alguns que são mais rápidos. Achei um pouco lento essa atualização, mas ainda assim sem grandes empecilhos. Vamos mudar aqui para onda quadrada. Ok, onda quadrada 1 kHz, bem paralelazinha, e vamos subir isso aqui para 500 kHz. Vamos dar um alto. Tá lá, onda quadrada 500 kHz, um pouco de distorção ali, normal. 1 MHz eu vou para o limite. Ok, um pouquinho de overshoot por conta das capacitâncias parasitas. Eu creio que essa ponta de prova seja um modelo mais simples, né? Talvez uma ponta de prova melhor possa melhorar esse traçado. Ok, o osciloscópio me pareceu bem razoável aqui, acompanhando o multímetro. Pelo valor dele, na faixa de 300 e poucos reais hoje, que é o preço de um multímetro True RMS de 10 mil contagens de boa qualidade, eu acho que a incorporação do osciloscópio é um plus, aqui é um recurso extra de 10 MHz que vale a pena, por facilitar a vida, principalmente em campo, né? Com um osciloscópio relativamente bom, com alcance mediano e com as funções mais básicas. Obviamente aqui você não tem funções matemáticas, FFT, outras funções adicionais que modelos até portáteis mais completos têm.
mas obviamente não são desse valor, né? Tem um valor superior a isso. Para mim, pelo custo-benefício dele, está bem aprovado. Gostei também muito da função multímetro, principalmente dessa escala aqui analógica, que é bem bacaninha, e também pelas escalas e alcances que se apresentaram aqui bem vastos e precisos. Então, o ZT702S da B-Side é um multímetro osciloscópio, é um 2 em 1, que vale a pena ter na bancada pelo custo dele. Ok, pessoal? Bom, esse aí que eu queria apresentar para vocês. Mais uma opção aí de instrumento, né? Que cada vez mais a gente tem variedades e custos diferenciados. Vale a pena sempre estar atento aí ao que tem no mercado. Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.